Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje é um vídeo de aquarela. E eu já começo o vídeo te fazendo uma pergunta. Você já parou para tentar entender as informações que um tubo de tinta pode ter? Pode ser um tubo de tinta acrílica, tinta óleo, aquarela, guache, mas o que são aqueles números e siglas e letrinhas, né? Para que serve tudo isso e por que a gente tem que se preocupar em saber ler um tubo de tinta? Bom, o tubo de tinta ele pode nos dar várias informações valiosas e pode ajudar a gente a escolher melhor as cores e até poupar na hora de comprar, né? Porque os preços eles podem variar principalmente de acordo com o pigmento que foi usado para fazer a tinta e também com o fabricante, com o grau de transparência e opacidade, com a permanência, se a tinta esmaece com o tempo, uma série de coisas. E a gente, na verdade, não precisa ter todas as cores, comprar todos os tubos, eu sempre digo isso nos meus vídeos, porque a gente pode comprar alguns tubos e misturar de forma a obter outras cores. Mas para isso, saber ler um tubo de tinta na hora de comprar pode te ajudar bastante. E existem alguns códigos usados pela maioria dos fabricantes que nos revelam quase tudo que a gente precisa saber. Só que nem todas as informações cabem, né, nesses tubinhos assim tão pequenos, né? Por isso os fabricantes fazem esses pequenos catálogos que acompanham principalmente as caixas de tinta. Então, quando você compra uma caixa, normalmente vem um catálogo mostrando as tintas que estão na caixa e algumas outras que o fabricante também faz. Por exemplo, essa daqui é um catálogo da Winsor & Newton Cotman. Então, isso veio numa caixa. Aqui tem as cores que eu comprei, algumas, né? E mais as outras, uma parte, né? Da linha Cotman. Aqui tem uma legenda para que eu consiga ler, né? Entender o que está escrito aqui. Então, tem isso, tem uma outra... Onde é que está a minha outra? Ah, está aqui. Aqui também tem uns catálogos que são um pouco maiores, mas basicamente o que eles querem também é informar a gente das outras cores que eles possuem, ok? Então, o que é importante saber numa tinta? Quando a gente olha um tubo de tinta, a primeira coisa que a gente vê é a cor, né? Então, por exemplo, aqui, nesse tubo aqui, essa é a cor dessa tinta que está aqui dentro. Ou, pelo menos, essa é a cor o mais aproximada possível dessa cor que está aqui dentro. A mesma coisa é essa. Esse aqui é um vermelho, todo mundo sabe, né? Um verde bem aguadinho, né? Marrom, não é isso? Então, depois da cor, que a gente visualmente percebe, o que a gente vê? A gente vê o nome da cor, tá? Então, isso aqui é chamado de sépia. Esse que eu vi aqui, ó, Gambode. E esse aqui que eu falei que era um verde aguadinho é o Green Earth, tá? Verde terra, Green Earth. Bom, além do nome da cor, que aparece em todos os tubos de tinta, a gente também percebe a marca da cor da tinta. Nesse caso, essa é uma Rembrandt, essa é uma Van Gogh. Opa! Essa daqui é uma Winsor & Newton. Essa também é uma Winsor & Newton. Essa é uma Sennelier. Tá aqui, ó, Sennelier. Rembrandt. Junto com a marca, a gente também tem algumas informações que é o fabricante. Por exemplo, a Rembrandt é fabricada pela Royal Talens. E aqui vem o endereço da Royal Talens, Holanda. Então, essa tinta aqui é fabricada na Holanda. Essa daqui também é uma Royal Talens. Aqui, Royal Talens. Também é uma fabricação holandesa. É porque às vezes as tintas são de um país, mas são fabricadas em outro. Tem umas que são fabricadas na China, tá? Não tem nada demais ser fabricado na China, a qualidade é boa do mesmo jeito, porque quem garante a qualidade da tinta é a marca da tinta, tá? Então, às vezes eles fabricam em outro país, mas o que importa é a marca. Então, vamos lá. Uma coisa que agora eu estou vendo aqui e me perguntam sempre, Cris, qual é a diferença dessa Van Gogh para essa Rembrandt aqui? A diferença é a seguinte,
Essa Van Gogh aqui, ela é uma tinta intermediária ou nível estudante, que é toda essa daqui, tá? O fabricante é a Royal Talens. Essa daqui também tem como fabricante a Royal Talens. É a mesma companhia, a mesma empresa. Mas a diferença é que essa daqui, ó, eu vou pegar minha lupa, gente, porque realmente tem coisas que não dá para enxergar, ó. Tá aqui, ó. Aqui nesse círculo tá escrito Artists Quality Extra Fine. Ou seja, essa aqui é uma tinta de nível artístico, artista, profissional. É isso que quer dizer, tá? Então, essa daqui é um intermediário estudante e essa é uma linha usada por profissionais. Não quer dizer que um profissional de aquarela não use essas tintas. Às vezes, uma ou outra, eles usam sim. Não tem problema, tá? Porque a qualidade também é boa, ok? E essa daqui, por exemplo, é da Winsor & Newton. Essa aqui é a Cotman. Toda Winsor & Newton que for Cotman é linha intermediária também, tá? Intermediária ou estudante. E essas duas aqui também são Winsor & Newton, só que elas vêm escrito profissional, ok? Vem escrito na embalagem, profissional, tá bom? Essa não vem escrito nada, nem profissional, nem artista, nem nada. Quando não vem nada escrito é porque a linha é intermediária, tá? Uma coisa antes que eu quero falar também sobre a cor, antes que eu me esqueça, é o seguinte. Essa cor aqui é a cor aproximada, que o fabricante faz o possível para que seja exatamente a cor que está dentro do tubo. Só que isso aqui é uma impressão, né? Foi impresso aqui ou foi colado, algumas são até impressas em papel, ó, como essa, e depois colada aqui. Essa daqui é da Sennelier, uma tinta francesa fabricada na França. Então, essa cor é a cor aproximada dessa que é o Quinacridone Gold, tá? O que é interessante você fazer? Tabela. Eu tenho alguns vídeos que eu mostro como fazer tabelas. Acho que são uns 3 vídeos de tabela e mais um vídeo onde eu faço uma tabela pequena de 2 cores. Por que é interessante? É interessante você fazer a tabela não só na sua tinta aquarela, como também no guache, tinta acrílica, lápis de cor, canetinha, marcador a álcool, porque nem sempre o que está aqui do lado de fora é exatamente igual ao que está do lado de dentro. Por exemplo, essa aqui é uma aquarela, lápis aquarela da linha escolar. Não confundir a linha escolar com a linha intermediária estudante não, tá? Escolar, que eu digo, é escola mesmo, tá? Linha quase que infantil. Infantil, escola, tá? Isso aqui não. Isso aqui é uma linha intermediária. Então, nesse lápis de cor aqui, eu também fiz uma cartela. Porque essas cores aqui que estão na madeira do lápis, elas têm uma ligeira diferença quando eu pintei, tá? Então, o que me interessa, claro que aqui visualmente eu vejo qual é a cor que eu quero, mas o que me interessa é saber como ela se comporta em cima de uma superfície branca, que é o branco do papel, tá bom? Então, a gente faz cartela para tudo, a cartela é muito, muito importante. Tá bom? E agora vamos ver aqui o que eu estava falando. Falei da profissional ou estudante, né? E a quantidade, né? Vamos ver, aqui tem um monte de informações. Por exemplo, essa daqui deve ser 5 ml. Daqui, 5 ml. Essa aqui também é 5 ml, tá? É a mesma quantidade de tinta, embora um tubo pareça maior do que o outro, mas é a mesma quantidade. Essa daqui é, quanto é que é isso, gente? 10 ml. Essa é 10 ml e essa daqui também é 10 ml, tá? Essas duas são 10 ml. E essa daqui é 8 ml. Então, tem tubos de tamanhos diferentes. Pois é, mas existem outras informações que também estão presentes nos tubos. Por exemplo, o código da tinta. Muitas vezes, quando eu vou comprar alguma coisa, alguma tinta, tanto faz na internet quanto em loja, eu anoto, por exemplo, Van Gogh, e aí eu escrevo apenas esse número. Esse aqui é o 366, esse é o 331, esse é o 339. É só pedir pelo número e pela marca, né? Que a pessoa que vai vender sabe do que eu estou falando, consegue identificar. Então, esse númerozinho que aparece aqui, ele é o número da empresa que fabrica a tinta. Pode ser que, esse aqui é o Quinacridone Rose, que o Quinacridone Rose Van Gogh 366
o mesmo quinacridone rose da Winsor & Newton não seja 366, porque esse número varia de empresa para empresa, de fabricante para fabricante. Agora vamos falar sobre o grau de permanência. O que é isso? O grau de permanência é a durabilidade da cor, ou seja, é o quanto ela permanece no papel quando expostas em condições normais de luz e de temperatura ao longo do tempo, tá? Por quê? Condições normais, porque às vezes a gente, sem querer ou sem prestar atenção, a gente pega num quadro, numa aquarela, ou até tinta a óleo, mas vamos falar de aquarela, né? A gente pega numa aquarela, pendura numa parede que bate sol o dia inteiro. Aquilo ali vai afetar a sua pintura. Ou a gente pendura um quadro numa parede super úmida, aquilo também vai afetar. Então essas não são as condições ideais de luz, por exemplo, né? E de temperatura que você deva expor a sua aquarela, tá bom? Mas vamos supor que as condições sejam ideais. Então, a gente tem o grau de permanência definido por letras maiúsculas. A letra A significa que é uma tinta permanente. Vamos procurar uma letra A aqui. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver, eu tenho que ver, sabe o que? Ah, tá aqui, ó. Permanence A, um Azinho. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa tinta daqui é permanente. Eu não preciso me preocupar se ela vai desaparecer, tá? Ela vai desaparecer ao longo do tempo se realmente eu fizer tudo que eu não devo com a minha pintura, né? Mas se eu tratar a pintura direitinho, ela é uma tinta permanente, letra A. Se tivesse duas vezes a letra A, dois A's, seria muito permanente, extremamente permanente, ok? Se tivesse, em vez da letra A, tivesse a letra B, seria moderadamente permanente, ou seja, mais ou menos, tá? E letra C seria aquela classe de tintas fugidias, aquelas que vão se apagando ao longo do tempo, né? Você tem uma pintura hoje, você volta daqui a 10 anos, a pintura desapareceu. É a letra C, tá bom? E dentro dessa permanência, a gente também tem a resistência à luz, né? Que eu estava falando da luz. Existe uma sociedade americana que testa esses materiais. É a ASTM, que é a American Society for Testing and Materials. E através desses testes, ela definiu uma escala que vai do número 1 em algarismos romanos até o número 5 em algarismos romanos, para medir a resistência da luz, da cor à luz, ou seja, o quanto essa cor resiste a sumir, né? Então, o número 1 é maior resistência e o número 5 é a menor resistência. Então, se você vai comprar uma tinta e de repente você vê número 5 em algarismos romanos, significa que ela não é resistente à luz, tá? Essas informações que eu estou dando, gente, a princípio você pode dizer assim, Cris, isso é tudo complicado, muito enrolado. Isso tudo estará lá no blog, bem explicadinho. Onde está o link do blog? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Oi, aqui, assim. Aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas vamos continuar com o vídeo. Bom, aí, olha quantas informações eu já sei, só olhando os tubos, né? É claro que nem todas essas informações estão nos tubos. Como eu disse, um tubo pequenininho não cabe tanta coisa assim, né? Mas vamos lá, vamos falar do índice de cor, que é uma coisa importantíssima. O índice de cor é o nome abreviado de cada pigmento de cor. Por exemplo, esse aqui, ó, o Prussian Blue. Prussian Blue, ele é o PB27, onde P é P de pigment, ou pigmento, o B é blue, ou azul, e o 27 é o número que caracteriza o Prussian Blue. Ok? O Viridian Hue, deixa eu ver se eu tenho algum Viridian Hue. Não tem, mas não importa. Esse aqui, deixa eu ver um puro, gente. Esse vermelho aqui, ó. Permanent Red Medium. Esse aqui é isso tudo tá aqui, tá? PR254. P de pigment, R de red, vermelho, e 254 foi o número atribuído ao Permanent Red Medium, tá? Então tá aqui.
Todos esses índices de cor, eles vêm escritos no rótulo dos tubos. Não importa se o seu tubo é artístico, profissional ou se ele é intermediário. Vem escrito. Por exemplo, esse amarelo aqui é o Permanent Lemon Yellow. Ele é um PY. Por que PY? Porque P de pigment e Y de yellow. Ele é um PY, o caso é achar, porque cada um coloca num lugar diferente. PY184. Esse é o PY184. Agora vamos ver uma coisa interessante. Esse aqui, que é o Payne's Gray Winsor & Newton Cotman, ou seja, linha universitária, ou linha intermediária, ou linha estudante. O que tem aqui dentro para que se chame Payne's Gray? Aqui tem, vamos ver. Quais são as informações? Primeiro, Permanence A, ou seja, é uma tinta permanente. Pigmentos, PBK7. O que é P? Pigmento. BK é black, tá? Eles botaram a letrinha K para diferenciar do B, que é blue. Então, BK é black. PBK7, PB29, ou seja, blue 29, e PB15, ou seja, blue 15. Então, a mistura desses três pigmentos vai me dar o Payne's Gray da Winsor & Newton, ok? Então, todo tubo tem isso. Então, eu sei que se eu tiver esses três pigmentos ou três tubos em casa ou no estúdio, se eu misturar, eu vou alcançar uma cor parecida com esse Payne's Gray. Ah, mas qual é a porcentagem? Quanto é que eu vou misturar de PBK7 com PB29, com PB15? Qual a porcentagem? Não sei, ninguém sabe. Só a Winsor & Newton sabe, isso é segredo de Estado. Isso é quase que uma espionagem industrial tentar saber, né? Então, se você olhar o Payne's Gray de uma outra empresa, pode ser que os pigmentos sejam exatamente os mesmos, mas a cor é ligeiramente diferente da cor da outra companhia, da outra empresa. É por isso que às vezes a gente diz assim, nessa minha pintura aqui eu quero usar esse Payne's Gray da Winsor & Newton, mas naquela outra pintura que eu estou fazendo ali, eu já não quero o Payne's Gray da Winsor & Newton, eu vou preferir o Payne's Gray da Van Gogh ou o Payne's Gray da Rembrandt, entende? Porque a gente aprende a ver essas diferenças de pigmentos que afetam as cores, né? Que transformam as cores dos tubos, ok? Bom, a descrição química a gente consegue ver no site, tudo isso também tem no site. Quando a gente compra tinta avulsa, a gente não recebe isso, claro. Então, quando a gente quer ver melhor, estudar melhor a cartela de cores, a gente vai lá no site das empresas, principalmente a Winsor & Newton, ela disponibiliza, muita informação no site dela, tanto para a linha Cotman, quanto para a linha profissional deles, ok? Bom, agora vamos ver a série. A série, ela indica o preço da tinta, que tem muito a ver com o pigmento da cor. Existem pigmentos mais caros, existem pigmentos mais baratos. Então, a série, ela tem uma numeração de 1 a 5, onde 1 é a mais barata e 5 é a mais cara. Então, eu posso dizer que a 3 é aquela que é mais ou menos cara, mais ou menos barata, né? Quando a gente não tem essa informação da série nos tubos, por exemplo, o tubo da Van Gogh, ele não tem informação de série. Significa que o pigmento usado aqui é o mesmo para toda a faixa de 1 a 5. Mas o que isso nos informa também? Isso nos informa o seguinte, se eu tenho dois tubos da mesma cor, vamos supor que esses dois sejam a mesma cor, não são, mas vamos supor que são. Tá? E vamos supor que os fabricantes sejam diferentes. E eu tenho séries diferentes também. Como é que eu sei qual é o que tem melhor pigmento? Eu sei pelo número de série. Se esse aqui for o número 1, ele é o pigmento mais baratinho. Se esse for o número 3, ele vai ser o pigmento mais caro. Eu vou ver isso no preço da tinta. Vão me cobrar mais caro. Então eu sei o seguinte, que essa tinta daqui tem uma qualidade melhor do que essa, porque o pigmento dessa é melhor que esse. Entende? Isso também ajuda na hora da gente comprar, tá bom? Falando em pureza de pigmento, ou melhor, assim, pigmentos bons e pigmentos não tão bons, né? Existe uma palavrinha que às vezes vem acompanhada às cores, que é a palavrinha hue.
esse hue quer dizer que um ou mais pigmentos usados no tubinho de tinta são sintéticos, então eles são mais baratos que o original. Como se fosse assim um pigmento imitação, entende? Antigamente os artistas faziam as próprias tintas com coisas que eles pegavam na natureza, por exemplo, amora, framboesa, aquela uva bem vermelhinha, cereja, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam essas frutas, socavam, maceravam bem, extraíam o sumo, né? O suco, e às vezes até a polpa, misturavam com óleos ou misturavam com goma arábica, né? Ou com alguma coisa e fabricavam as próprias tintas, né? Então, esses elementos a gente pode chamar de elementos orgânicos naturais. Não eram só frutas, não, eram frutas, folhas, né? E também partes de animais, como ossos, fel, chifre, né? Hoje em dia ainda tem alguns fabricantes que usam partes de animais. Não são todos, muitos já abandonaram essa história, mas ainda tem fabricantes que usam sim. Então, esses elementos são elementos orgânicos naturais. E as tintas hue, elas se encaixam nos elementos orgânicos sintéticos, tá? E ainda tem os... Por que sintético? Porque é uma imitação do natural. E ainda tem aqueles elementos inorgânicos ou elementos minerais, né? Como, por exemplo, as cores terra, que são extraídas da terra, são extraídas do barro. Tem cores que tem chumbo, que tem cádmio, né? Isso tudo são elementos, né? Então, essa palavra hue, voltando aqui ao nosso hue, né? Sempre que uma cor tiver essa palavra hue, significa que a qualidade é inferior. Não é um bicho de 7 cabeças, mas a qualidade é inferior do que a mesma cor que não tem a palavra hue, tá? E o que isso nos diz? Isso nos diz que a transparência e a durabilidade dessa cor, com a palavrinha hue, está afetada, tá bom? Além disso, a gente tem a granulação, que a gente pode... Normalmente a granulação não vem marcada nos tubos, né? O que é a granulação? Granulação é um efeito de textura que acontece quando o pigmento entra em contato com a água. Aí, por exemplo, a gente pega a tinta, bota água e algumas partes do pigmento, elas se separam e formam uns grânulos, sabe? Uns granhotinhos, eu digo granhotinho, mas é uns grânulos. E por isso vem a palavra granulação. Isso às vezes é bom, porque às vezes a gente quer fazer, por exemplo, uma textura de pedra, uma textura de casca de árvore, uma textura de parede, e aí essas tintas são legais a gente saber a granulação delas, tá? Se elas têm granulação, qual é o grau de granulação delas, ok? E temos também a saturação. Saturação é o seguinte, quando você aplica a tinta no papel, você mancha, né? Você está manchando as fibras do mesmo, né? E quando você aplica, às vezes essa tinta, ela desce, ela mancha o papel e ela desce, ela penetra nas fibras do papel. Mas também existem outras tintas que quando você passa, tudo bem, você mancha a superfície do papel, mas ela fica meio que ali na superfície por mais tempo. Ela demora para entrar nas fibras, ela demora para secar. É como se fosse uma tinta mais de superfície, entende? Tanto que quando você tem uma tinta assim, às vezes a gente pinta e a gente quer dar um efeito e aplica a esponja vai e tira um pouquinho da tinta. Ou um lencinho de papel, ou até o próprio pincel seco, a gente passa assim e tira para fazer um efeito, ou até porque a gente colocou demais, entende? E consegue tirar. É claro que o papel não vai ficar branco, né? Porque ele já foi tingido, mas tira boa parte da tinta, entende? Então, gente, tudo isso aqui, aí você deve estar falando assim, ai Cris, esse vídeo é confuso, nossa, não entendi. Calma, pessoal, calma. O que vai acontecer? Esses PBs aqui, eu sei que o problema aqui é o PB, né? É PB, PV, PW, é white, tá? Pigment white. O que acontece? Tudo isso aqui tem na internet. Eu vou deixar o link aqui embaixo do blog e lá no blog eu vou mostrar a vocês, vão ter 3 links de 3 tabelas, tá? Da tabela Cotman, da Winsor & Newton, da tabela artística da Winsor & Newton e um outro site onde tem todos esses índices de cor,
o PV, PR, PB, PBK, PG, PG é green, tá? Todos eles ali. Então, quando você quiser saber o que é um PG15, o que é um PR18, PR103, eu estou inventando os números aqui, né? PR, sabe, se você não sabe, você vai nessa tabela e você vai achar, tá bom? Mas muitos artistas também, eu sei que vocês podem estar achando confuso, complicado, mas não é. Olha, por exemplo, esse aqui é o Green Earth, ele é o PG23, ele vai ser, PG23 vai ser Green Earth em qualquer lugar, em qualquer coisa. PG23 é Green Earth, tá determinado isso, tá? Isso aqui é importante pelo seguinte, tem muito artista que não fala o nome da tinta, se acostumou a falar por pigmento, então às vezes até em vídeo na internet, ele está pintando, está falando, aqui eu vou usar o PG23 com o... esse aqui é difícil de achar. O PG23 com o PB15, com não sei o quê, e aí a pessoa, se não tiver ambientada, não tiver sabendo do que é, vai dizer, nossa, não consegui entender nada desse vídeo, tá? Isso não é uma coisa difícil, eu sei que assim, o primeiro vídeo falando sobre isso, a pessoa diz, nossa, são bichos de 7 cabeças. Não, não é. É uma coisa até bem fácil. E eu não sei com quantos minutos está esse vídeo aqui, mas se ele tiver atingido os 20 minutos, gente, eu vou fazer uma segunda parte mostrando como consultar essas tabelas na internet, tá? Aquela tabela é facílima, ok? E vamos resumir agora a história. Quando você pega um tubo de tinta, a primeira coisa que você vê é a cor, a gente vê a marca, vê o nome da tinta, vê se é artista ou profissional ou se é uma linha intermediária. Aqui a gente vê o código do fabricante, a gente aqui atrás tem o pigmento, se é um pigmento, por exemplo, essa é um pigmento, então eu não consigo fazer essa tinta em casa, nem onde eu estiver, porque ela é um pigmento apenas. Outra coisa que eu já ia me esquecendo que é o seguinte, algumas tintas, não são todas as tintas, aliás, tubos, tem um quadradinho, ó, tá vendo aqui o quadradinho? Esse quadradinho, ele tá só contornado, é como se ele fosse transparente. Por quê? Porque essa é uma tinta transparente. A Quinacridone Gold, da Winsor & Newton, aqui me diz que ela é uma tinta transparente. Se esse quadradinho estivesse cortado ao meio, mas transparente, mas apenas cortado ao meio, seria semi-transparente. Se esse quadradinho estivesse cortado ao meio, mas com um dos lados preto, seria semi-opaca. E se esse quadradinho estivesse todo pretinho, seria uma cor opaca, tá? Também existe, além do quadradinho, pode vir a letra T. Deixa eu ver se eu acho Gente, isso é horroroso para a gente enxergar. A letra... Esse aqui não tem. Não são todas que indicam isso não, tá? Nem sempre. Deixa eu ver se essa daqui indica. Aqui tem, ó. Essa daqui é a Sennelier francesa. Ela, além do quadradinho branco, ó, dizendo que é transparente, ela ainda tem a letra T aqui, ok? E ainda naquele número de série, é que é muita informação. E eu não quero esquecer nada. Essa daqui, por exemplo, é uma série 3, ou seja, lembra? As séries vão de 1 a 5. 1 é mais barata, 5 é mais cara. Essa daqui é a série 3. Tá? Ela está no meio, então é um precinho mais salgadinho. Essa daqui é uma Rembrandt profissional, ela é série 1. Apesar de ser profissional, ela é mais barata. Ela é barata, tá? Essa daqui é série 1 também. Então é isso, gente. Vou ver como é que tá aqui o nosso tempo, mas peço a você que dê um like no vídeo, para esse vídeo subir e ajudar mais pessoas que me perguntam sempre, né, conversando por e-mail, até por Facebook lá, eles perguntam, e aí eu fico explicando isso, né? Às vezes é um pouco confuso para explicar escrevendo, então por isso é que eu resolvi fazer esse vídeo. É muito importante saber ler um tubo de tinta, e eu vou passar a tabela para explicar a vocês como é que se lê aquela tabela. Mas tenha em mente que isso aqui é bem fácil, tá? É só uma questão de prática e de conhecimento, assim, do dia a dia mesmo, tá bom? Obrigada por ter assistido, inscreva-se lá no Facebook, no Instagram, aonde é que é? No Pinterest. E aqui ative o sino, caso você esteja inscrito e ainda não tenha ativado o sino, tá bom? Obrigada por ter assistido, beijo! Tchau, tchau!